Olá, sejam bem-vindos ao On Air, o podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, sou líder de inovação clínica na ResMed. Eu sou Vinícius Pafumi, sou gerente do time de geração de demanda na ResMed Brasil. Estamos hoje com convidada de alto nível, a doutora Rafaela Garcia, fisioterapeuta cardiorrespiratória pelo Instituto do Coração da FMUSP, certificada em sono pela ABS e a Sobrafir por Notório Saber, doutora em ciências pela FMUSP, sócia e proprietária da Terpo e das fisioterapeutas do sono, que está com esse papel tão importante, né, de formar tantos fisioterapeutas no sono nos últimos anos. Além disso, a Rafa também é uma pessoa que tem bastante publicação no mundo aí da ciência do sono com relação à máscara. Então, por isso que a gente chamou a Rafa aqui hoje para dar uma aula para todos nós. O objetivo é a gente falar, Rafa, seja bem-vinda. Obrigada. O objetivo é a gente falar e trazer para as pessoas um tema aí que parece tão simples, né? Que é a decisão da máscara, mas que, na verdade, o quanto que isso pode ser um dos maiores influenciadores aí no sucesso do tratamento com CPAP, né? Isso mesmo. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho, trocar aí informações sobre máscaras, né? E poder ajudar aí o nosso público a entender melhor quando escolher uma ou outra interface para adaptar a terapia pressórica. Na verdade, como você falou, Sofia, a máscara é fundamental na adesão à terapia pressórica, né? Vários estudos já demonstram que o tipo de interface pode sim interferir em quantas horas o seu paciente usa por noite e pode ajudá-lo, inclusive, a usar mais horas por noite, o CPAP, o BiPAP, né? A pressão positiva. Por que a gente tem essa interferência, então? Por que faz diferença, por exemplo, o tipo de máscara, se é uma nasal ou uma oronasal, aí na escolha? Por que isso é decisivo ali para um paciente? Tá, na literatura, né, isso foi até motivo de estudo do meu doutorado. Na época, na literatura, a gente vê que, por um tempo, na prática clínica, na verdade, se usava muito a máscara oronasal, né? Então, a apneia surgiu ali, o Sullivan, em 81, fez ali o protótipo do CPAP com máscara nasal e, por algum motivo, ao longo dos anos, isso acabou se perdendo ou surgiu a máscara oronasal, porque já era utilizada em UTI, e os pacientes referiam, eu respiro pelo nariz, pela boca à noite, respiro mais pela boca, e aí a máscara oronasal foi ganhando bastante destaque no tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi investigar melhor como ela se comportava e a gente viu que ela acaba mantendo um IH residual mais elevado, a máscara oronasal, por ter mais contato, né, com o rosto, tem maior vazamento, e nesses estudos que nós fizemos e publicamos, mostramos também que ela acaba tendo, quem usa a oronasal usa menos horas por noite, né? Então, a rota de primeira escolha, no geral, deve sempre ser majoritariamente a rota nasal, porque impacta a adesão do paciente, né? A nasal é menor, é mais fisiológica, né? A gente foi criado para respirar pelo nariz, então acho que ela acaba compreendendo melhor aí a fisiologia, e a oronasal ela acaba emitindo a pressão pelo compartimento nasal e oral, e esses vetores acabam se anulando e pode acontecer de ter mais apneia do sono num paciente que é apneico. Esses vetores acabam se anulando, então você quer dizer que, por exemplo, se a pessoa abre a boca à noite, a pressão entra pela boca e entra pelo nariz e fica tipo uma briga de pressões? Não necessariamente, nem precisa abrir a boca, tá? Então, foi um estudo de 1985, que é do Kuna e Reimers, que mostrou esses vetores de força, né? Então, se a gente pensar como é que funciona o CPAP, né? Como o Sullivan descreveu, pela máscara nasal, a pressão positiva vai entrar e empurrar o palato mole e a língua anteriormente, mantendo a patência da via aérea. A máscara oronasal, por sua vez, manda o compartimento pelos dos duas portas, né, nariz e boca, e esse compartimento, esse vetor de força que entra pela boca vai anular com o que entrou pelo nariz. Lá da aula de física da escola, vetores de mesmo tamanho, mesma magnitude, acabam se anulando, tem a apneia. Até então, a gente achava que era só respirar pela boca. Aí vem o estudo da Fernanda Madeiro, que é otorrino, em 2019. Sensacional. Isso, que mostrou que nem precisa respirar pela boca, né? Só o fato da máscara estar ali, parece existir algum tipo de transmissão, e aí já a máscara oronasal já tem um pico de fluxo menor e uma resistência maior também para respirar. Esse estudo que a Rafa está falando da Fernanda Madeiro, é tão interessante que ela teve um trabalho enorme de ligar para pacientes que já usavam há anos a máscara oronasal e recrutá-los para fazer a nasofibro e ver a rota que o paciente respirava. Pacientes, então, 100 pacientes que há anos já utilizavam a oronasal, 95% deles estavam de boca fechada.
nenhum ali desses 95% era respirador oral de fato, né? Sim, e ela ainda mostrou, né, para trazer aí a curiosidade, que tinham alguns pacientes que já usavam há anos o CPAP, aparentemente bem adaptados, né, usando, segundo os critérios aí que a gente deseja, acima de 4 horas por noite, mas que quando foram titular a pressão de CPAP, esses pacientes eram intituláveis. Então, eles chegavam a 20 centímetros de água no laboratório do sono, né, com a naso, avaliando a via aérea em tempo real, e não se atingia uma pressão que estabilizasse essa respiração. Em contrapartida, com a máscara nasal, 14 centímetros de água foi o máximo, né, que ela atingiu em alguns pacientes para chegar a uma respiração estável, né? Então, ainda tem aquele perfil do paciente que nem consegue ficar com respiração estável com máscara oronasal. Olha que interessante. Ô, Rafa, isso é tão importante porque a gente vê no ambiente hospitalar que a ventilação não invasiva é muito difundida, essa escolha dessa máscara, né, nariz e boca, ela sempre é fundamental para o paciente chegar agudizado. Sim. E aí, ali cria um estereótipo, cria o preconceito que o paciente com a apneia do sono também tem, por alguns profissionais, a indicação de uma máscara nesse sentido, né, muito parecida. A gente até observa nos nossos pares nos Estados Unidos, por exemplo, uma preferência, uma maior venda, uma maior procura pela máscara que pega boca e nariz. Então, a gente tem tentado mudar esse conceito aqui, mas a gente ainda entende e visualiza isso muito no mercado, né? Sim. E é exatamente isso, Vinícius. Veio da UTI, né? Veio do quadro do paciente com insuficiência respiratória aguda. E é claro que nesse perfil de paciente, uma máscara oronasal vai funcionar, né? Ele está sem conseguir respirar, nariz é trabalhoso, tem vários caminhos, né? Resistência acordado maior, ali. tá acordado, tá sentado, né? Tá com o decúbito elevado. E aí a máscara oronasal vai funcionar. E foi daí, desse conceito da UTI, que veio para o sono, né? E aí a gente difundia esse conhecimento até que surgiram esses estudos aí mostrando o contrário. A graça é que, pelo menos eu vim da UTI, eu saí exatamente com essa impressão. Quando eu cheguei no laboratório do sono, mas não é tudo igual, só muda o tamanho. Exatamente. E veja, seria mais prático, né? Porque o paciente diz para você, olha, eu respiro pela boca. O paciente que tem a apneia frase diz clássica, isso, né? Eu respiro pela boca. E o terapeuta vai dizer, para que eu vou ter dor de cabeça e me preocupar? Melhor colocar uma oronasal, né? E é exatamente o contrário. A gente coloca a nasal para fechar mais essa boca, porque Perfeito. Também, e tem vários estudos mostrando, um do Balchot, que mostra que a porcentagem de respiração oral diminui quando eu coloco o CPAP nasal. Então, eu coloco o CPAP nasal, porque é mais fisiológico, porque tem uma adesão melhor, IH menor, pressão menor, e eu espero também que a boca desse indivíduo feche. O Rafa, é tão interessante isso que você já trouxe, porque a gente está falando aqui no podcast com um profissional de saúde que é especialista em sono e o que não é, que está começando, que quer entender um pouco isso. E por que os nossos pacientes, na hora que eles chegam no consultório, eu acho que é 99% que fala isso. Não, eu sou respirador oral, eu acordo com a boca seca e eu respiro pela boca. Aí você vê a consulta inteira, o cara tá com a boca fechada, O né? indivíduo está de boca fechada. Mais que eu, ele tá respirando melhor que eu pelo nariz. Isso. Porque é comum um paciente que tem apneia achar que respira pela boca, né? Então, se a gente pensar, o paciente tem apneia, a garganta está fechando, faringe está fechando, para sair desse colapso, né, desse engasgo nele mesmo, ele vai abrir a boca para puxar o ar, fazer esse suspiro ressuscitatório, né? Então, ele acaba desenvolvendo um padrão de respiração mista, né? E quando ele está acordado, ele tem plena consciência de manter a boca fechada e o nariz está pérvio ali para ele respirar. A boca seca acontece à noite porque ele abre a boca para voltar de uma apneia. Mas tem outro estudo interessante da Juliana também Nascimento, que é fisioterapeuta, que mostrou que às vezes o que o paciente diz não condiz com a realidade, né? Então ela avaliou via pneumatacógrafo o fluxo aéreo desses pacientes via nariz e via boca, e grande maioria dos pacientes que têm apneia falaram que respiravam pela boca, majoritariamente quando dormia. Quando ela avaliou via pneumatacógrafo, não era a realidade, né? Eles tinham uma respiração mista ou até mesmo mais nasal. Então, não vai pelo que o paciente fala. Vai pelo que você está observando, se ele está mantendo a boca fechada ali durante a consulta, avalia as narinas para ver se elas estão pérvias, porque também não tem como, se a narina não estiver boa, a gente adaptar uma máscara nasal. Mas antes até da gente pensar em trocar para oronasal, tem outros caminhos aí pra gente seguir, né? Pra tentar fazer uma nasal dar certo. Sim, a rota de primeira escolha, sem dúvida nenhuma, é nasal. E para que seja nasal, eu preciso que esse nariz esteja bom. Então, se o paciente tem algum tipo de impedimento anatômico para essa narina funcionar, a gente precisa devolver ele para um otorrino, tratar esse nariz, às vezes tratar de forma medicamentosa ou de forma cirúrgica, né? O otorrino vai avaliar para manter essa via aérea pérvia para que ele possa respirar via nariz bem, né?
E, Rafa, a gente tem tanto modelo de máscara no mercado. A gente nem falou ainda de pillow, né? Mas as principais que a gente usa é pillow, nasal, oronasal. Mas mesmo assim, né? Se eu pensar só da Resmed, tem uns 13 modelos, sem contar as legacy, as antigonas, que tem gente que gosta ainda, né? Mas como é que você define aí qual que é a melhor máscara para o seu paciente? Você tem uma consulta ali, naquele momento, para pensar na primeira escolha. Não significa que você não vai poder trocar depois. Mas como é que você, o que você filtra ali? O que você decide? Tá, então só para a gente esclarecer, a gente tem as pillows, que são aquelas que entram dentro do nariz, né? São intranasais. A gente tem agora as infranasais, que são aquelas que apoiam aqui na base. Nós temos a oronasal, que pega nariz e boca, e a gente tem a nasal triangular, que é um pouco mais antiga agora, né? Mas também super boa, que pega o nariz por fora. Então, o que eu já sei de cara é que vai ser nasal. Então, eu vou transitar entre a triangular, a infranasal e a máscara pillow. No geral, eu vou perguntar a esse paciente como é esse nariz dele, se ele respira bem. Eu acabo avaliando o fluxo nasal também com um espelhinho ou uma chapa metálica, para ver se essas narinas são boas. Pergunto se tem desvio de septo, se usa corticoide nasal, para eu já entender se é uma narina mais sensível, uma narina menos sensível. E aí eu transito nesses 3 modelos. O que eu levo em consideração também para escolher, por exemplo, entre a triangular e as de mínimo contato, que no caso seria a infranasal ou a pillow, é se o paciente tem movimentação de membros inferiores à noite, se é um paciente que muda muito de decúbito, se é um paciente que tem transtorno comportamental do sono REM. Então, esses pacientes acabam se movimentando muito, e eu já sei, por exemplo, isso eu estou falando da minha avaliação, né? Que, da minha experiência, que uma infranasal provavelmente vai vazar bastante. Então, aí eu já nem faço essa escolha. Eu fico entre a triangular e a pillow, que tem um pouco mais de contato. Se é um paciente que tem, por exemplo, desvio de septo, insuficiência de válvula, né, a válvula aqui da narina muito grudada, são pacientes que vão se beneficiar da pillow, porque eles gostam desse fluxo mais dentro da narina, né? E até esse fluxo injetado, ele estabiliza, né, a válvula? Sim, isso, abre mecanicamente essa narina, né? E o paciente que tem desvio de septo, ele também gosta, porque às vezes é difícil, né? Ele perceber o ar por um lado ou para o outro, e quando eu já jogo o pillow ali, ele já percebe um fluxo melhor. Então, eu levo em consideração mais ou menos isso. Era isso? Ô, Rafa, para entender então, a escolha da interface é tão importante ou mais importante do que a escolha do próprio equipamento? Porque a gente leva em preocupação as pressões, o algoritmo, o tipo do equipamento que o paciente vai usar, e às vezes eu esqueço de orientar com relação à máscara. E ele compra a máscara, às vezes ele não tem adesão, ele não tem conforto, ele não tem uma qualidade de sono. Compra uma máscara, às vezes, que não é adequada ou personalizada para aquele indivíduo, né? E ele sai com uma máscara, às vezes, que tem uma menor durabilidade, com menor custo ou com uma adaptação não bem feita. E ele não vai ter uma boa adesão e vai correlacionar isso ao uso inadequado do CPAP, por exemplo, né? Sim, o doutor Geraldo sempre, quando a gente passava lá no laboratório do sono do INCOR, né, ele dizia, nessa área de sono eu fui crescendo e ouvindo isso. Pode ser o CPAP mais fraquinho que tiver, não precisa ter tecnologia do conforto, não precisa ter nada, né? O CPAP vai fazer a função de abrir essa via aérea. Mas o paciente de SUS, por exemplo, que tinha que escolher onde ele iria investir, a gente dizia a ele, investe na máscara. Investe na máscara, porque se for uma máscara confortável, se for uma máscara que não escapa, uma máscara que, né, te dá o fluxo adequado, você vai usar a noite toda. Né? No paciente que a gente consegue colocar as duas coisas concomitantes, excelentes. Mas a máscara, sem dúvida nenhuma, é um fator fundamental para garantir a adesão desse paciente à terapia pressórica. Por exemplo, se o paciente tiver um nariz muito largo, né, ou a base do nariz for muito larga, um nariz mais afro, e eu coloco uma máscara triangular, pode acontecer dessa triangular tapar aqui a narina, né? E ser um fator de obstrução. Então, a gente tem que avaliar, sim, esse nariz, se o paciente tem bigode, se não tem bigode, porque com o bigode não vai vedar a triangular, então vamos para uma pillow. É um bigode de estimação, não dá para tirar, né? Eu não vou ficar pedindo para o paciente, tira o bigode. Hoje não cabe mais isso, né? Antigamente a gente pedia, né? Era, antigamente sim, né? Mas hoje é a pessoa, né? Não Exato. dá para ficar mudando a pessoa. Então, avaliar esse nariz, observar o tamanho, ver essas questões de vedação que são importantes. Então, mais ou menos nessa linha, para escolher o perfil da máscara. Eu costumo falar que a gente já está dando a notícia ali para o paciente,
que ele vai usar o CPAP sem ter data para acabar ali, ou a não ser que ele perca peso e esse seja o único fator. Então já estou inserindo algo na rotina dele que talvez ele não estava contando com isso, né? Mas se eu começar a colocar uma máscara com apoio de testa, que se ele dormia lendo e usava óculos ele não vai poder mais, que agora dificulta para ele ir ao banheiro à noite, tudo isso eu vou conseguir corroborar aí para um paciente abandonar mais rápido a terapia, né? Se eu mudar muito a rotina dele. Sim. Então, e acho que... se eu começar a inserir um monte de coisa, né, também. Às vezes, a queixeira, que talvez a gente fale mais pra frente, né? Então, eu deixo bem lá pra frente. Porque senão é muita coisa inicialmente, aí a pessoa já desanima de cara ali pra começar a usar o CPAP, né? Talvez até na primeira semana ali desse paciente é tanta coisa que até a higienização da máscara, talvez seja o ideal você falar alguns dias depois que ele já lidou com tudo aquilo, já conseguiu usar a noite toda, para ele ir absorvendo na rotina, né? Lá no consultório a gente até estava discutindo isso recentemente, porque isso foi tema de discussão entre nós, da fisioterapeutas do sono, né? E assim, eu não passo para o paciente na primeira consulta que ele tem que limpar e deixar de limpar. Né? É muita informação para ele decorar na primeira vez, né? Às vezes eu até pergunto assim, não trouxe nenhum familiar, porque às vezes a gente pega o nosso público, é um público de idoso, né? Então eu passo nos próximos 15 dias, né? Para poder ele saber o que é que ele tem que higienizar, depois que ele já está mais familiarizado com ligar, desligar, colocar água, abrir o umidificador, deixar emborcado, usar a noite toda, colocar máscara, montar e desmontar, né? Então a gente tem que também às vezes se colocar no lugar do outro, e entender que cada um tem um tempo e respeitar esse tempo também, né? Exato. Uma máscara escolhida errada, muitas vezes pode ser culpa do fisioterapeuta, inclusive, e isso pode levar ao abandono da terapia e a culpa não foi do paciente, foi nossa, né? De quem escolheu errado. Exatamente. Acho que até assim, Sofia, escolher a rota é o principal, né? Como a gente vai ofertar via essa rota, acho que fica em segundo plano. Agora, tem acho que até no paper da ATS, que fala no guideline, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que escolher a certa, então eu vou dar 5 opções para o meu paciente, 6 opções para o meu paciente, para ele testar todas. Vai parecer um polvo ali, né? Não, e aí nesse paper fala do eliminar os fatores de confusão, a fadiga da escolha, eliminar a fadiga da escolha, é esse termo, né? Então, às vezes, se a gente dá muita opção, o paciente acaba ficando confuso, ele não sabe nem como foi a outra que ele testou, nem a próxima que ele testou. Então, escolher ali entre 3 tipos ou 3 modelos, né? Para que ele possa testar e você fazer a sua escolha junto com o paciente. Fato né? O paciente, ele tem que participar da decisão. Sim. Hoje não dá mais pra gente falar só... e eu vejo isso muito acontecendo ainda. Por exemplo, uma under the nose aqui, uma infranasal... não, eu gosto dessa porque é pequena, eu quero que todos os meus pacientes usem. E só prescreve essa. E não é assim. O profissional de saúde, ele tem que sair da zona de conforto para conhecer mais modelos de máscaras e entender o que encaixa no paciente. E o paciente, ele tem uma participação ativa ali, porque é o que ele vai usar no dia a dia. E a impressão subjetiva dele importa também, né? Claro, né? Se é mais fácil inspirar e expirar com determinada máscara, com outra. Vai muito da nossa avaliação. O primeiro ponto ali é a conversa com o paciente. Então, por exemplo, eu pego uma senhorinha de idade que me fala na avaliação que tem problemas nos ombros para levantar, né? Que não consegue levantar, tem bursite. Eu vou colocar uma máscara que a saída é aqui, e dá. Aí no meio da madrugada a senhorinha vai levantar, vai tirar essa máscara, né? Desencaixar aqui como? Então, eu tenho que fazer uma avaliação bem feita, levantar todas as comorbidades, avaliar esse nariz, ver como é que tá, e aí fazer a minha escolha, né? E também avaliar a polissonografia, porque se for um paciente que tem movimentação de membros inferiores e eu coloco uma infranasal, essa máscara vai dançar no rosto a noite toda, né? Se não ficar muito encaixadinho. Acho que por conta de tudo que você está falando, é super importante o profissional indicar o paciente para consultórios que vai fazer essas adaptações, né? Testar, individualizar, entender o perfil do paciente. E se tiver algum paciente assistindo, né? A importância de não comprar só por foto, né? De poder ir, de testar, de entender o que às vezes ficou bom para o meu vizinho não vai ficar bom para mim. Exatamente, né? É igual o meu avô, né? Que tinha um problema no joelho e passava a pomada que o vizinho tinha receitado para Você sabe que tem grupo de CPAP de pacientes assim, não, né? Não funciona, né? Fica a dica, não funciona. E eu acho que até hoje, quem é o nosso maior apoiador para fazer o tratamento dar certo? A pessoa que está dormindo do lado. Muitas vezes foi ela que levou na consulta, seja pelo incômodo dela, pela preocupação com a saúde da outra pessoa, mas fato é que ela não está dormindo bem também, né? Sim. Então, acho que hoje também a gente
gente tem que considerar essa parte, como é que é o sono da pessoa que está dormindo do lado, para considerar o ar saindo ou não no rosto dela, ruído de máscara, tudo isso, né? Sim, tem que levar em consideração, né? E até porque se a pessoa do lado está relatando que está tendo algum problema, é porque eu preciso mudar essa terapia e mexer em alguma coisa, né? Então, se o cônjuge, né, ou o parceiro da cama está relatando que tem barulho, tem escape, que o paciente continua roncando mesmo usando o CPAP, algo precisa ser revisto nessa terapêutica porque ela não está sendo eficaz, né? Então, às vezes, até no consultório, no primeiro dia, como o Vinícius falou, de testar essas opções, é interessante eu testar na pressão terapêutica, para eu entender se vai ter a vedação necessária naquela pressão no paciente. E testar também deitado, porque às vezes a gente faz o teste da máscara sentado, a resistência nasal sentado é uma, e deitado é outra completamente diferente, maior, né? Então, testar também com o paciente na posição que ele dorme, se ele dorme de lado, se ele dorme de barriga para cima, se ele dorme de prono. Eu avaliar aqui, talvez se ele dorme de prono, uma dessas máscaras aqui que passa por cima, né, que sai na cabeça. Concentração maior na cabeça. Isso, não vai ser legal porque vai obstruir o fluxo de um lado, né? Então... Mas a gente também fala assim, a pessoa trouxe a outra pro consultório, olha, ele tá roncando, eu não consigo dormir. Não, olha, a gente vai titular, você vai começar a dormir bem, porque não vai mais ter ronco, como consequência ali da pressão positiva junto. E começa a sair um vento frio na pessoa e ela começa a despertar. Ela volta bravíssima no seu consultório. Na válvula exalatória. Isso é comum, né? Dependendo da interface, pode acontecer, das marcas, né, disponíveis, pode acontecer. Então a gente tem que considerar isso também, o sono da pessoa, né, que tá dormindo do lado. E aí fica um ventinho soprando no cangote assim, né, tem gente que não gosta. Desperta. E hoje eu já tenho tecnologia que evita isso, né, então quando eu consigo entender e conhecer as diferentes marcas do mercado, disponíveis. Exatamente, eu consigo orientar de acordo com o perfil desse paciente e da pessoa que está acompanhando ele, né. Então... Aí parte lá da avaliação, né, como é que você dorme? Dorme de conchinha? Exato. Dorme de lado, né, durma abraçado com a minha esposa, alguns falam, né? Durma abraçado com a minha esposa. Então, nesse perfil do paciente, não adianta eu colocar uma máscara que tenha uma válvula exalatória mais aberta, porque vai sair o fluxo de ar ali, né? E aí, depois eu tenho outro problema para resolver. Né? Exato. Como eu vou impedir que isso aconteça sem obstruir a válvula exalatória? Isso é super importante, estar numa ficha de avaliação, né? Eu acho que, sabe que uma coisa que um profissional de saúde, ele demora muito para entender a importância de uma ficha de avaliação? Porque se alguém vai chegar para você pedir sua ficha de avaliação, já tá tudo errado. Porque ela não sabe o porquê ela tá fazendo aquelas perguntas. Então, você fazer sua própria ficha, entendendo o porquê das perguntas, porque precisa ter esse tipo de pergunta. Como é que você dorme com o casal? Como é que é a posição do seu quarto? O seu travesseiro? Tudo isso faz diferença, né? Até a posição do banheiro, quando for mais idoso, para sair, para não ter nenhuma queda. Risco de queda, né? Exato. Tem que evitar. E eu acho que vale aqui a gente falar aqui também, Rafa, a gente tem que se adaptar ao perfil de paciente que a gente está atendendo. Tem paciente que você atende que já é todo descolado, pode ser idoso, mas é aquele idoso super jovem, que mexe em celular, que tem toda a facilidade. E tem o idoso que vai ser uma pessoa do tempo dele, então tem menos facilidade com mexer com vídeos, com essas coisas, e pessoas de todas as idades, né? Então, como você vai instruir essa pessoa também é muito diferente dessa com essa, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que o nosso papel como profissionais de saúde é facilitar, né? Tornar a jornada mais fácil e a experiência mais prazerosa. Né? Então, assim, para entender o perfil do paciente que está sentado ali na sua frente e usar das tecnologias a seu favor também é super legal, né? Então, no geral, eu costumo, se eu pego um paciente que é mais de idade, que não compreende tão bem, ou que veio sozinho ao consultório, eu já digo, vamos tirar uma foto, vamos colocar a máscara, vamos tirar uma foto, que se você tiver dúvida, você revisita, né? Ou vamos fazer um desenho aqui, eu vou te mostrar como é que coloca. Vou mandar no seu WhatsApp um print de como veste e como coloca, como tira e como coloca essa máscara, né? Porque também, se não souber colocar a máscara de forma adequada, ela não vai ficar legal à noite. Então, precisa colocar as correias no lugar correto, precisa... Eu já nem gosto que mexa no velcro. Então, eu já deixo o velcro ajustado, já ensino a tirar e colocar sem mexer no velcro. E muitas vezes eu digo, vamos fazer um vídeo, vamos tirar a máscara. E com o CPAP também, como liga, como desliga, como coloca o umidificador, para facilitar, né? Esse cuidado é importante, porque esse perfil de paciente ele vai buscar informação na rede social. E nem toda informação que está ali realmente traz o que o paciente precisa, ou é verdadeira. Então, você tem um profissional que consegue acolher, orientar, montar, deixar o que já é necessário estar ajustado para ele levar
do consultório para casa já pronto, muda completamente o desfecho, né? De usar, de adesão, a experiência do paciente ali, né? Até porque, Vinícius, a gente vai num médico, né? Se você vai numa consulta, sei lá, tá passando mal, vai numa consulta, você não gosta de ir num médico que lhe atende em 30 segundos, correto? Que nem olha nos seus olhos. Então, assim, eu acho que isso vai muito da gente tornar a experiência positiva. Então, é dedicar o tempo necessário, o tempo que for necessário para que aquele paciente saia dali bem instruído sobre o dispositivo e sobre a máscara. É claro que muitas vezes, dependendo do cognitivo do paciente, isso não vai acontecer na primeira consulta. E é ter a paciência do mundo todinha para repetir quantas vezes forem necessárias, né? Eu acho que isso é bem importante e isso fideliza o cliente a você, né? A gente tem muita essa experiência de clientes que são extremamente fiéis, que a gente até diz assim, vou te dar uma alta, eu volto daqui a 1 ano. Eles, não, vou voltar daqui a 6, que eu quero ver a doutora. Então, assim, porque a gente faz da experiência ali uma jornada positiva, né? Então, ter paciência, atender com calma, avaliar tudo certinho, facilitar, dar por impresso, eu falo, eu gravo, eu dou escrito e vamos repetindo até que um dia ele vai gravar tudo. E muitas vezes a gente vê o físio, o médico, querendo ver no dia seguinte já um IH 0,6. Você já quer um IH sensacional no dia seguinte. Tem toda essa etapa, né? Que às vezes demora mais para o paciente aprender a colocar e tirar. Tem o período de dessensibilização dele com a própria máscara, né? Tem um monte de etapas para vencer ali. Ele tolerar aquela pressão que precisa usar à noite. E acho que também alinhar as expectativas. Eu gosto bastante de fazer isso. Então, por exemplo, eu escolhi uma pílula, né? Eu sou amante do pílula. Então, eu escolhi uma pílula, eu já digo, a narina vai doer na primeira semana. É normal. Você vai sentir essa aba do nariz dolorida, pode ser que machuque, pode ser que tenha um ferimento. Se isso acontecer, faz isso. Passou a primeira semana, não é para acontecer mais. Então, o paciente já sai dali sabendo que se ele sentir dor na aba do nariz, era o que a gente esperava, né? E então, acho que alinhar essas expectativas do que vai acontecer é importante. E, às vezes, a gente coloca com expectativa. E eu também digo, a gente está nos 30 primeiros dias vendo que vai ficar bom. Pode ser que a gente precise trocar e que a primeira escolha não foi a legal. Porque às vezes você abre ali o Rescan ou abre o Ervil, né? E você vê aquele monte, a barrinha toda picotada, ou os eventos de máscara, né? Aquele pretinho na barrinha laranja. E isso diz que essa máscara está dançando, ou na curva de fluxo, a curva toda ausente também, e às vezes a gente vai precisar trocar a interface ou ajustá-la melhor ou verificar se o paciente está colocando de forma adequada também, né? Rafa, e a continuidade desse cuidado a médio e longo prazo também é importante, né? O paciente, às vezes, ele vai usar aquela máscara, achar que ela é para o resto da vida, vai querer usar o mesmo equipamento por 10 anos e achar que não vai ter problema. Então, a consulta, o acompanhamento com o profissional, ele vem para orientar, né? Às vezes eu tenho uma máscara diferente no mercado que o cara pode testar, às vezes a necessidade de troca. Então, esse acompanhamento a médio e longo prazo é fundamental, não é só a adaptação inicial, mas depois desse processo ainda exige todo um cuidado, certo? Certo. Qualquer tratamento crônico exige cuidado a longo prazo, né? E com a apneia não é diferente. Se o paciente tem uma hipertensão, ele precisa voltar no médico, ver se as medicações estão sendo efetivas, acompanhar o uso dessas medicações. E com a apneia, né, às vezes o paciente ou os próprios profissionais que indicam têm a ideia de que vai adaptar e não precisa voltar nunca mais. E aí a gente precisa, talvez não de um acompanhamento tão próximo, pode ser um pouco mais espaçado, mas precisa sim de um acompanhamento. As coisas têm durabilidade, né? A máscara tem durabilidade. Então, a gente consegue enxergar ali que depois de 6 meses, né, que é no geral que a maioria das marcas tem de durabilidade, a máscara começa a vazar mais porque ela foi perdendo essa vedação, né? O silicone vai envelhecendo, as próprias correias, o velcro, então a gente precisa trocar essa máscara por outra, o aparelho dura um pouco mais, né? Em termos de horas de uso, mas a gente já também orienta o paciente que vai precisar de troca, porque às vezes ele acha que fez uma compra única e vai durar até ele morrer e isso não vai acontecer. Aí o raciocínio é o mesmo, né? A escova de dente que você usa todo dia desgasta, a roupa que você usa depois de um tempo desgasta, tênis de corrida, tem quilometragem para usar. Às vezes eu até oriento no próprio aplicativo, né? Que eu mesmo baixo para os meus pacientes. Então, na consulta eu já deixo um tempinho ali organizado para baixar o app, para eles acompanharem também. A maioria sempre quer, os homens gostam mais que as mulheres, né? Dessa gamificação. E eu digo, vai acompanhando aqui, quando o vazamento começar a aumentar, talvez seja indicativo que a gente precise trocar essa máscara.
vai Legal. ficando olhando Perfeito. aí. E até estimula ele a olhar mais, Sim, né? com Engajar certeza. mais com a gente sabe que terapia. aumenta a adesão, né? Então vamos facilitar também esse paciente a se automanejar, né? Com certeza. O Rafa, para quem está começando a lidar com sono assim, detecta vazamento alto. No relatório do Airview, como que você dá uma dica para essas pessoas? Poxa, para eu diferenciar, será que é a máscara que não está bem vedada? Será que é um vazamento saindo pela boca? E o que ele poderia fazer? Tá, então no Airview. Ele Tá. tá vendo uma fuga alta no Airview. Tá bom, tá vendo fuga alta no Airview. A gente pode pedir o relatório detalhado, né, das últimas 7 noites e avaliar ali no gráfico de vazamento como é que se comporta essa curva. Então, tem vários estudos da Érica, inclusive, que foi nossa colega fono, lá do Laboratório do Sono, mostrando que o formato dessa curva, ou como essa curva se comporta, pode ser indicativo de vazamento contínuo ou intermitente, e aí ela sugere, né, por máscara ou por boca. Então, por exemplo, se no relatório do Airview você vê que o vazamento já começa alto, então é sinal que esse paciente não está colocando direito essa máscara, né? E aí fica a sugestão de reajustá-la. Se você vê que o vazamento acontece ao longo da noite, mas são vazamentos mais especulados, provavelmente são relacionados à boca, né? Vazamentos de que a máscara desloca são vazamentos mais altos e contínuos. Então, pode ser que combine aí com a mudança de posição. Então, dá para avaliar, sempre avaliar a faixa de compensação do dispositivo para entender se esse vazamento está sendo alto ou não, porque pode sobrecarregar o motor do aparelho também. E avaliar quando você abre lá no Airview, que vai para o detalhe do paciente, tem um monte daqueles verdinhos. Se tiver tendo muita falha, interrupção, paciente provavelmente ligando e desligando, pode ser que seja essa máscara mal encaixada, né? Um vazamento de máscara e não de boca. Somando a clínica do paciente. Então, perguntar, tá com boca seca? Né? A boca seca é um dos principais sintomas que descontinua o uso do dispositivo de CPAP, né? Então, precisa ser levado em consideração, né? Então, se o paciente queixa de boca seca, provavelmente o vazamento vai ser por boca, né? Antes de eu te perguntar o que você faria nessas duas situações com o seu paciente, eu acho que muita gente não sabe interpretar num relatório detalhado, por exemplo, de fuga, nem vou falar ainda de pressão, de fuga. O que é a mediana, o que é o percentil 95, quando que eu considero um, quando que eu considero outro? Sim. Então, o percentil 95 é o que 95% dos dados, né, dos dados coletados naquela noite de litros por minuto de vazamento estão dali para baixo, né? Então, ele reflete melhor essa noite. E a mediana seria que marca ali os dados no meio, e agora me perdi, no meio, e aí refletiria melhor. Se esses dados forem muito discrepantes, o 95 e a mediana, quer dizer que os vazamentos são pontuais. E se os dados forem parecidos, quer dizer que o vazamento está se mantendo alto ao longo da noite, tá? Então, a mediana acaba refletindo melhor como se comporta esse vazamento ao longo da noite, e o percentil 95, ele está refletindo como esses dados estão distribuídos ao longo da noite. Muito legal para interpretar isso. Eu vejo até de pressão, muita gente entendendo isso errado. E, por exemplo, se você colocou um CPAP de 4 a 12, ruim, mas você colocou um CPAP de 4 a 12. O percentil 95 deu 11,5. Não, tem que subir a pressão, porque, ele tá muito ali. Não, então o 11,5, se for muito diferente da mediana, quer dizer que a maior parte do tempo ele ficou mais próximo à mediana e em um ou outro momento ele precisou dos 11. Isso. E no vazamento é o mesmo raciocínio, né? Então, se esses dados forem longes um do outro, eu levo mais em consideração a mediana, que vai refletir melhor como está o vazamento ao longo da noite. Não, muito legal para as pessoas saberem disso, porque isso é fator de confusão mesmo. Agora sim, tem muitas possibilidades, né, para você atuar aí como fisioterapeuta e no comportamento ali do seu paciente também. Pode ser você mexendo em alguma coisa ou ele ajustando ali também, mas o vazamento. Primeiro, se você detectar que é máscara, o que você faria? E se você detectar que é fuga pela boca, o que você faria? Tá, se for máscara, a primeira coisa é verificar como esse paciente está colocando essa máscara, né? Então, pedir uma foto, um vídeo, isso ajuda bastante, porque às vezes o paciente entende completamente errado, né? Já vi paciente colocando o joelhinho da máscara na nuca, né? E aí machucando a cabeça toda e nunca passou pela cabeça que não era ali a posição. Então, se tiver vazamento de máscara, pedir para ele
mandar uma foto e ensinar a recolocar. Se permanecer, mesmo depois de ajuste, talvez seja a troca da máscara a opção. E se for boca, que é muito comum no início da terapia pressórica, então a gente já espera que esse paciente queixe de boca seca mesmo, ele já deve ser sinalizado que isso vai acontecer nas primeiras noites. E se for por boca, aí tem uma série de outras alternativas que a gente pode seguir. Desde a queixeira. Algumas pessoas usam o tape, né? As fonos acabam colocando tape também. É uma opção para estimular aí o orbicular da boca a fechar. Na lateral. Elas transitam, né? Às vezes elas gostam que faça esse movimento do orbicular. Às vezes tem gente que gosta na lateral. A ideia, né? Não tem nada na literatura descrito sobre isso com o CPAP. Tem descrito sem o CPAP. Seria um estímulo proprioceptivo para fechar essa boca, tá? Tem a fono, que é a opção que eu gosto mais. Então, assim, nos meus pacientes, sempre que possível, eu encaminho para fono, porque o resultado é rápido, é assertivo, depois o paciente mantém o exercício e melhora a adesão. Paciente que usa CPAP, faz fono, usa mais de 1 hora por noite, a mais do que aquele que não faz. Então, assim, paciente que tem queixa de boca seca e essa queixa perdura pós 3, 4 meses de uso de CPAP, eu acabo gostando de encaminhar bastante para a fono. Por que eu falei pós 3, 4 meses? Porque a gente espera que essa boca feche nesse período, né? Então, às vezes, se é algo que incomoda o paciente, mas dá para aguardar, eu prefiro aguardar. E eu também sempre discuto com o paciente, assim, a possibilidade mais fácil, mais barata, a possibilidade mais difícil e mais cara, para a gente tomar uma decisão juntos quando isso acontece. E eu acho que a Rafa já está considerando, como ela é especialista, ela já tem um olhar de uma pressão bem assertiva inicial ali, que não seja tão alta a ponto de o paciente não conseguir dormir, que desperte ele à noite, que ele consiga pegar no sono, mas nem tão baixa também, que ele possivelmente continue fazendo evento e desperte por isso. Mas eu acho que talvez um erro muito comum é deixar janelas muito largas ou começar com pressões muito altas. E esse é o motivo da abertura de boca, Sim, vai ser impossível vedar essa boca e deixar essa língua lá no palato mole se eu pressurizo muito, né? Então, talvez a alternativa seja até trazer um pouquinho a pressão mais para baixo, né? Ou se é um paciente que tem apneia em REM, por exemplo, que a gente sabe que ele vai abrir mais essa boca quando estiver no REM, né? Tem atonia muscular, talvez deixar um modo automático mais próximo ali para suprir essa necessidade do REM, sem que ele abra a boca nas outras fases da noite pela pressão, entende? E se é um paciente que não veio direto do otorrino também, você já tentou de tudo ali e de repente a parceria com o otorrino também é super importante ali para rever essa rota, para te ajudar, né, com alguma intervenção medicamentosa ou cirúrgica, né? Sim, porque como a gente falou, se não tiver PERV o nariz, vai ser impossível manter essa boca fechada e respirar pelo nariz, né? Então o nariz tem que estar bom, né? Então, às vezes, voltar no otorrino é importante para ver se tem alguma coisa ou de ordem cirúrgica ou conservadora, né, para tratar nessa narina, para facilitar a boca vedar. Ô, Rafa, já que a gente falou da fono que coloca o taping aqui ao redor, o que eu tenho visto muito na internet é um mouth taping, que chama. É vedar a boca toda e deixar um micro orifício aqui. Você já viu esse mouth taping? Essa novidade. Pois é. Então, veda tudo. Só fica um buraquinho de nada aqui. Então, eu queria que você trouxesse um pouco o que você acha que é o risco disso, de vedar. Porque, assim, o objetivo... Com o CPAP. Com o CPAP. O objetivo, quando a gente está falando da fono, ela otimizar a movimentação, por exemplo, do orbicular da boca, mas não vedar a boca, né? E tem se aumentado o número de profissionais usando esse mouth tape, que veda tudo, basicamente. Inclusive, alguns pacientes, né, que enviaram e-mail para a própria ResMed com fotos que viralizou um pouco essas publicações e os pacientes estão tampando, né? A boca toda. Sim, o que tem na literatura é um estudo que usou, né, esse adesivo na boca, no sentido, mas era sem o CPAP, né? E aí, minha apneia leve e diminuiu o IH e o ronco. Mas o pessoal usa com CPAP. No sentido de não ter vazamento pela boca. Quando? Com CPAP? Com CPAP. Sim, usa com CPAP para não ter vazamento pela boca, né? E o risco é, se o paciente vomitar, o que é que vai fazer? Vai broncoaspirar.
né? E às vezes também tem que ver em que paciente a gente está colocando essa fita, porque se for um paciente idoso que já tem uma hipotonia do rosto, a fita não vai adiantar nada, correto? Então tem que trabalhar a musculatura. Então o risco de broncoaspirar é grande, tem que ter cuidado com essas informações, né, e disseminações, porque pode gerar um problema em vez de uma solução. É o cuidado tanto com a indicação quanto com a consequência desse ato, né? Então realmente é preocupante entender de fato qual é o objetivo com aquilo ali. Não, e se for um paciente idoso que tem a pele fina e eu coloco uma fita de alta adesão, assim, né, que gruda, o paciente arranca de manhã, arranca a pele, fere o rosto, né, e às vezes tiver problema de cicatrização, tiver uma diabetes, então eu acabo arrumando mais problemas do que solução. A gente tem que ir na raiz do problema. A boca está abrindo, vamos ver se não é pressão demais, vamos trabalhar a musculatura e vamos ver o que sobra, né? Ou usar a própria queixeira, que talvez seja até melhor do que essa fita na boca, né? Completamente. Eu acho que um ponto que a Rafa trouxe é o refluxo, que ele pode broncoaspirar mesmo. Mas se vocês lembrarem, toda a máscara oronasal, a gente já trouxe os pontos de oronasal, de atenção aqui, mas justamente por ela pegar boca e nariz, a oronasal ela tem uma válvula de segurança. Exatamente. Que se, por exemplo, acabou a energia à noite, abre um buraco grande, Sim, que diminui a resistência, e o paciente percebe, desperta, mas ele vai continuar. Agora, se acontecer isso com a nasal e ele tá com a boca completamente tampada, ele tem a saída exalatória normal ali, é mais difícil, né? Fica uma coisa mais claustrofóbica também. O Rafa, e esse paciente a longo prazo, se ele perde peso, de repente ele não tinha fuga e ele passa a apresentar uma fuga alta, desperta a pessoa que está do lado, estava tudo bem com a terapia dele, mas agora ele vai culpar o CPAP, porque estava tudo bem, de repente eu não durmo como eu estava dormindo antes, esse aparelho ele não presta mais. E aí, o que você faz? E o que é o indicado aqui? Por que aconteceu isso também? Pela perda de peso, você Pela diz, perda de peso. tem que a gente reavaliar essas pressões, né? Às vezes a gente vai estar pressurizando demais num paciente que não precisa mais de tanta pressão, né? Porque ele perdeu bastante peso. E lembrar que esse estudo da Érica, que saiu agora, é bem interessante, porque ele mostra que cada vazamento termina com um despertar. Então, às vezes, nem é só, porque às vezes o paciente diz assim, não, mas está vazando, mas eu tô ok. Não, mas está vazando, mas às vezes você está despertando, né? E aí isso vai atrapalhar a terapia. Nesses pacientes, com esses tratamentos todos agora para perda de peso, né? O pessoal anda perdendo bastante peso. Então, a gente tem que reavaliar, voltar, retitular essa pressão, porque às vezes é pressão demais e o indivíduo não consegue mais vedar essa boca. E muitas vezes perde gordura aqui no rosto também, muda o tamanho que ele usava, né, ali do arnês. Da máscara também, verdade. Então, às vezes perde peso, perde gordura e a máscara também vai precisar ajustar o tamanho, né? Às vezes até o modelo tem que trocar, né, porque mudou completamente o perfil ali, isso rosto. Importa muito. Verdade, né? isso aí, Rafa, a gente tem um papel decisivo na escolha da máscara, mas eu acho que o fisioterapeuta ele tem um papel muito decisivo também. Se o paciente começa a apresentar alguns efeitos colaterais da utilização do CPAP ali, com a máscara, e a gente tem que agir rápido, né? Porque senão esse paciente abandona a terapia. Eu queria ouvir de você que são esses efeitos colaterais mais comuns e o que pode ser feito para ajudar o paciente. Tá, então de efeitos colaterais mais comuns que a gente tem descrito é o vazamento, é a boca seca, são os mais comuns. O que pode acontecer ainda? Olhos secos ou irritados, que vai ser também via vazamento, né? Às vezes a máscara desconectou, máscara pillow, por exemplo, não teve uma boa, não ficou bem vedada, vaza, resseca esses olhos, também não é interessante. E tem os menos comuns, que são ou lesão na ponte do nariz, dependendo da interface, ou ao redor aqui, se o paciente tiver algum tipo de alergia ao silicone, ou a aerofagia, que é engolir ar, e aí a aerofagia é mais comum com a máscara oronasal do que nasal. Então, esses são os menos comuns. É super importante identificar rapidamente, principalmente no início da terapia, esses efeitos colaterais e trazer possíveis soluções para otimizar a adesão à terapia pressórica, né? Então, se for vazamento, a gente já comentou aqui um pouquinho de ajustar essa máscara, boca seca, essas opções que nós falamos. Se for aerofagia, buscar uma máscara nasal ou tratar no modo automático, porque com faixas bem próximas, né, pessoal? Quando a gente fala de modo automático, são faixas próximas, e aí, para facilitar o paciente não engolir tanto ar assim. E das lesões, muitas vezes eu vou ter que ou trocar a máscara, ou recobrir esse silicone, ou usar essas máscaras que tem agora com a espuminha, ou o tecido respirável,
porque às vezes o paciente tem a pele muito branca ou muito sensível e tem uma alergia ao silicone, né? Então, isso eu preciso trocar. E que bom que o que vem se falando muito agora também você já pediu pro paciente arrumar a máscara, mas o que pode deslocar a máscara dele à noite também, às vezes, é o travesseiro, que a gente tem que analisar, né? Que às vezes ele não tá com o travesseiro ideal e hoje tem até travesseiros aí que posicionam melhor a máscara durante a noite. Sim, porque se for um travesseiro muito mole, né, dependendo da interface, vai empurrar, às vezes pode até gerar uma oclusão no nariz, né, porque empurra essa máscara para a lateral, pode ocluir uma aba do nariz, ficar mais difícil de respirar. Então, o travesseiro é super importante em vazamento, de ser avaliado, e tem esses travesseiros, como você comentou, que às vezes tem as cunhas na lateral, né, que quando ele vira de lado, não empurra. Então, paciente que já dorme de lado, eu já tenho que considerar possivelmente uma orientação aí sobre travesseiro, até troca de travesseiro, se ele mais na frente apresentar muito escape de ar, né? Ô Rafa, a escolha da máscara certa e essas adaptações necessárias, ela vai muito de encontro com o propósito da ResMed, né? De melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do sono, buscando que o sono do paciente seja um sono confortável, com boa adesão, melhorar a experiência do consumidor, né? Então tem muita terapia que acaba ajudando nesse processo de adaptação, né? Sim, até porque o travesseiro, né, por exemplo, vai estabilizar melhor essa coluna cervical, né? Então a gente está tratando sono, não quer o vazamento, mas eu estou posicionando melhor esse paciente, sono como né? um todo. Isso, às vezes eu vou elevar um pouquinho o decúbito, então vai ter menos movimentação de líquido no sentido rostral, né? E aí esse paciente acorda menos edemaciado, então a gente vai, porque sono tá no percurso ali da qualidade de vida, né? Então a gente acaba influenciando bastante na vida, no humor desse paciente também. Ô Rafa, o tempo passa muito rápido e a gente já está chegando no fim do nosso podcast. Se você pudesse deixar uma mensagem para os profissionais de saúde que estão assistindo esse nosso bate-papo e essa super aula aqui que você deu para todo mundo de máscara, o que você pode deixar de mensagem para eles na hora de uma escolha decisiva ali de máscara, que é a hora que ele está atendendo o paciente dele? Tá, João. Então, a minha mensagem vai ser rota nasal. Isso. Então, assim, a rota nasal é mais fisiológico. Nós fomos criados para respirar pelo nariz, né? O nariz, ele acaba, ele umedece o ar, aquece esse ar, filtra esse ar. E se o paciente está respirando pela boca, alguma coisa errada está. Então, para escolher a interface adequada, eu preciso melhorar essa narina, se for necessário. E sempre, sempre começar pela rota nasal. Mesmo que o paciente seja de idade, mesmo, né? Às vezes a gente fica, não, mas em paciente de idade. Não, mas nesse perfil do paciente, nessa mulher. Não, rota nasal, né? E aí a gente vai esperar que essa boca feche. Eu tenho pacientes de 90 e tantos anos, 94, que estão com pílula. E às vezes a gente subestima, né? Sim. E às vezes uma máscara menorzinha, mínimo contato, mais fácil de colocar, que vaza menos. Eu vou favorecer a adaptação, a adesão e menos vazamento. Maravilha. Rafa, quero te agradecer seu tempo aqui com a gente. Foi super legal. Acho que isso vai ser muito instrutivo para muita gente que busca. Tem muita literatura já, claro, sobre máscara, mas para quem está começando, ou até mesmo quem já está há um tempo e quer discutir algumas coisas e não tem tanto acesso fácil a isso, né? Então, obrigada. Foi um momento super legal aqui. Obrigada a vocês. Foi ótimo a gente estar aqui para compartilhar. E se gostou desse episódio, siga a gente nas nossas redes sociais, @ResMedHCPBR. Acompanhe, compartilhe e fique ligado para os novos conteúdos. Até Obrigado. o próximo episódio. Obrigada.